e abrir em Apocalipse capítulo 1. Vamos à terceira parte da exposição do capítulo 1 de Apocalipse. A primeira parte falamos sobre o livro, sobre a revelação de Deus e o autor, sobre a saudação no culto passado, e hoje vamos falar sobre a visão gloriosa de Cristo no meio da igreja. Nós vamos ler dos versos 9 até os versos 20. Acompanhe comigo a leitura. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmínia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tema, ou não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Até aqui a palavra de Deus. Curva a sua cabeça. Poderoso e santíssimo Deus, nós te pedimos, o Senhor sendo santo, venha santificar a nossa vida, através da ação do Espírito Santo no nosso coração. Sabemos que estamos em tuas mãos, e que o Senhor está aqui, passeando no meio da igreja. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe, meu Pai, tudo que se passa em nós, nos nossos pensamentos, no nosso coração. O Senhor governa desde a eternidade, e irá governar para todo sempre. Querido Deus, que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, venha nos despertar, que o temor, o amor e a reverência ao Senhor esteja latente em nossa vida e em nosso coração. É isso que te pedimos, que possamos crescer na graça do conhecimento nessa noite. Amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos lá, o livro do Apocalipse não começa com bestas, com selos, mas com a visão gloriosa de Cristo ressurreto. João, preso por causa do Evangelho,
ele recebe a revelação do próprio Senhor glorificado, que caminha no meio dos candeeiros, que simboliza a sua presença entre as igrejas. O propósito que nós vamos ver hoje é a visão, é consolar e fortalecer a igreja que está sendo perseguida, mostrando que Cristo é soberano e está presente, e Ele é glorioso no meio da igreja. Amém? Então, do versículo 9, nós podemos ver João identificando, não como um apóstolo, mas como irmão e companheiro do povo. Ele disse assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de quem? Do testemunho de Jesus. João não se glorifica, João ele não se exalta, João ele não se coloca melhor do que os irmãos da igreja, muito pelo contrário. João aqui, ele se mostra primeiro irmão e companheiro. Não basta apenas ser irmão, nós somos chamados a ser companheiros uns dos outros. Não basta você olhar para o irmão, chegar aqui no culto e dizer: paz, irmão, graça e paz, irmão, tudo bem, meu irmão, tudo bem, minha irmã. Se você não for companheiro dele, se você não for companheira dela, e principalmente nos dias de tribulação. Se você não está passando por tribulação, coloca a tua barba de molho, irmão, porque você vai passar. E é nesses dias que nós precisamos uns dos outros. E como você sabe se o teu irmão está passando por tribulação ou não, se você não ser parceiro dele, se você não convive com ele, se você não tem intimidade com ele, se você não conversa com ele, se você não se preocupa com ele, como que nós seremos companheiros de pessoas que passam por lutas, que passam por dificuldade? Sabe qual tem sido o maior problema de muitas pessoas dentro da igreja, gente? Ela pensa que só ela está passando tribulação, só ela que está passando por luta, só ele está passando por dificuldade. Parece que todo mundo está tudo bem com todo mundo e só ele está passando por problema. E isso não é verdade. Nós estamos num mundo caído, nós estamos num mundo corrompido com o pecado, aonde nós temos problemas diariamente, e nós somos chamados a ser companheiros um do outro, nós somos chamados a caminhar um com o outro, porque um fortalece o outro. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Ser um é ser aquelas pessoas autônomas, que não gosta de se envolver com ninguém, que não gosta de se abrir com ninguém, que não gosta de ajudar absolutamente ninguém, e por isso que não é ajudado, e por isso que não é fortalecido, por isso que não é avivado. Então João, ele está dizendo assim: eu sou irmão de vocês. Ele está se referindo à igreja, ele está dizendo assim: eu, João, não apóstolo de Jesus, ele não está se colocando como um líder, ele está se colocando assim: eu sou o teu irmão. As lutas que vocês estão passando, eu também estou. A perseguição que a igreja estava enfrentando, ele também estava. E pior, ele tinha sido capturado, ele estava exilado, ele estava preso, ele estava longe da comunhão da comunidade, que ele pastoreava, que ele pregava. Mas mesmo assim, na revelação, e quando ele escreve a carta do Apocalipse, a igreja, ele chama a igreja dizendo assim: meus irmãos, ele está dizendo assim, e companheiros de vocês na tribulação. Por que ele falou que ele era companheiro na tribulação? Porque ele era amigo, não apenas irmão. Companheiro é aquele que é amigo, é aquele que senta para ouvir o outro.
Quantas pessoas você acha que João, ele sentou para conversar? Você acha que ele deixava os seus irmãos, ele deixava a sua igreja assim, de qualquer forma, de qualquer jeito, sem ter relacionamento com ele? Ele ficava lá no púlpito e o povo assistia às palestras dele, às pregações dele, e depois cada um ia para a sua casa, e ele também ia para a casa dele, e viviam assim, cada um por si, Deus para todos. Isso na igreja, irmão, isso não é comunhão. Deixa eu te perguntar, você sabe o que o teu irmão está passando? Você já sentou com o teu irmão? Hoje é quarta-feira, de domingo até hoje, você acha que esse teu irmão não passou por lutas, por problema, por nada? Está tudo bem com ele? Você sentou com ele para perguntar como é que ele está? Você no trabalho ficou hoje assim, meu Deus, eu estou passando uma luta, mas o meu irmão deve estar passando também. E eu vou chegar mais cedo, eu vou sentar com o meu irmão e vou conversar com ele, eu vou sentar com a minha irmã, vou conversar com ela, eu vou trocar experiência com ela, eu vou me preocupar com ela, eu vou me preocupar com ele. E quando acaba o culto, você não corre embora para casa como uma pessoa desesperada, parece que você estava no calabouço, tem irmãos que parece que estavam presos, trancado a 7 chaves, e quando acaba o culto, abre a porta e sai a milhão, e se não sair da frente, chuta o calcanhar, te atropela, se deixar, te empurra. Nós não somos chamados para isso, irmãos. Olha, muito me admira a igreja do Grajaú. Algumas pessoas que estão aqui, que já foram visitar lá, a igreja, você que vai lá no domingo agora, você vai ver que quando acaba o culto, a gente tem que falar para eles ir embora. Olha, irmãos, a gente vai fechar a igreja, porque eles não têm pressa. Eles criaram esse hábito da comunhão entre eles, e eles fazem isso com alegria. Você vê alegria no semblante deles, nos olhos dele, aquele prazer de estar ali ligado um com o outro e orando. Quando termina o culto, eu não peço para orar não, as irmãs, elas se reúnem, vão lá no canto e dão as mãos, e uma ora pela outra, e não precisa da minha esposa não, minha esposa nem lá vai, vezes quase nunca. Elas não precisam disso, elas criaram comunhão entre elas. Qual foi a última vez que uma de vocês, irmãs, que estão aqui, você terminou o culto, você chamou, você mesmo, não precisa da minha esposa não, você mesmo chamou as irmãs e disse assim, vamos aqui fazer uma oração de mãos dadas? Quem quer pedir oração? Quem quer fazer um pedido de oração? Vamos orar para essa irmã aqui, porque nós somos companheiras dela, nós somos companheira dela na oração. Você, homem que está aqui, qual foi a última vez quando terminou o culto, você chamou os homens ali no fundo? Irmãos, vem cá os homens aqui, não precisa do pastor não. Irmãos, vamos fazer uma oração aqui pelo ministério de homens. Vamos orar pelos irmãos que não estão vindo no culto. Vamos orar pela igreja, vamos orar um pelos outros. E aqui, irmãos, vamos orar um pelo outro, vamos cuidar um do outro. Quem é o teu companheiro de oração? Quem é a tua companheira? Quem é o teu irmão? Você sabe o nome de todos os irmãos que estão aqui? De todos que estão aqui, você sabe o nome de todos que estão aqui? Você já perguntou? Semana passada tinha 2 senhoras, estou falando porque hoje é o culto de membros aqui. Semana passada tinha 2 senhoras que estavam sentadas ali atrás. Quem conversou com elas? Quem pegou o telefone dela? Quem que depois que saiu acompanhou ela? Quem ligou para ela no meio da semana e perguntou como é que foi o culto? Quem ligou para ela hoje e disse, você não veio no culto hoje? Quem ligou para ela, você não vai vir no culto domingo? Não te vi domingo. Qual que é o seu endereço? Eu vou aí tomar um café com você, vou fazer uma visita.
Irmãos, como tem sido a nossa recepção com as pessoas que estão vindo pela primeira vez? Ou afastada? Será que ela tem sentido uma igreja calorosa? Uma igreja companheira? Será que ela sentiu o calor do teu abraço? Será que ela viu o brilho dos olhos do Senhor Jesus nos teus olhos? Será que ela viu o sorriso da alegria da salvação? Irmãos, eu posso estar passando por luta que for, a alegria da salvação está dentro de mim constantemente. A alegria da salvação está dentro de mim constantemente. Raramente você vai me ver abatido, só se eu estiver com alguma dor. Porque a minha alegria da salvação está em Cristo. Será que as pessoas que moram com você têm visto isso? Que você tem sido não apenas marido, mas irmão, não apenas esposa, mas irmã, companheira, não sido apenas pai e mãe, mas tem sido companheiro dos filhos na tribulação? Eu não sei. Mas João, apóstolo de Jesus, ele disse: eu sou companheiro de vocês. Vocês não estão sozinhos. E ele disse, não apenas nisso, mas no reino. Nós fazemos parte do mesmo reino. O nosso reino não é dividido. O nosso reino é o mesmo, é o reino de Deus. Irmãos, todos nós aqui estamos no mesmo reino. Nós estamos na mesma perseverança. Nós estamos na mesma fé em Cristo Jesus. Nós estamos aqui passando pelas mesmas tribulações nesse mundo. E nós somos chamados a comunhão uns com os outros, em amor. E João continua dizendo assim, no reino e na perseverança em Jesus. Será que você tem perseverado na sua comunhão com Jesus? Ou a sua comunhão com Jesus é só na igreja? Não pode ser, queridos, tem que ser em casa também, tem que ser no trabalho também, e não é só na mente não, é na leitura da Bíblia. Continuando, então ele diz, eu estava na ilha chamada Pátimos, na ilha dos escravos, mas ele estava por causa do quê? Da santa palavra de Deus, a perseguição da palavra de Deus. Então João aqui, irmãos, ele mostra não a sua autoridade apostólica, porque esse autoritarismo dentro de casa ou na igreja só afasta. Deixa eu te dar uma letra, deixa eu te dar um conselho, não seja autoritária ou autoritário dentro de casa, você só vai afastar pessoas de você, e principalmente as pessoas que você ama. Mulher, seja autoritário com o teu marido para você ver, você vai afastar ele vai querer estar longe de você todos os dias. Seja autoritário, ninguém gosta de pessoas que são autoritárias, porque isso não une, isso afasta pessoas. Então, João aqui, ele tem esse cuidado. Então, ele se posiciona mostrando três realidades, se colocando de igual a igual para com os seus irmãos. Essas três realidades falamos, que são inseparáveis da vida cristã: sofrimento por causa da fé em Cristo, tribulação, reino, que é o pertencimento ao reino de Cristo, e perseverança na fé, que não desiste. Do versículo 10 ao versículo 11, ele diz que ele estava no Espírito no dia do Senhor, não é isso? Não é isso que ele disse? Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Esse dia do Senhor aqui refere-se ao domingo, o dia da ressurreição de Cristo. João estava falando em espírito, e estava querendo dizer o seguinte, numa condição profunda de adoração. Deus o arrebatou, Deus o revelou, o Apocalipse,
quando ele estava nessa condição de adoração profunda, em espírito estado de adoração profunda, foi aonde ele recebeu a revelação divina. E essa voz que ele ouviu, era uma voz como de trombeta, uma voz de autoridade, uma autoridade irresistível de Cristo. Versículo 12 ao 13, então ele mostra Cristo no meio do candeeiro. Olha aí, o que ele disse? Versículo 12, voltei, para quê? Quem falava comigo, ao voltar, vi 7 candelabros do quê? E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homens. Olha aqui, olhe para mim, vamos dar uma pausa aí. Candeeiros representam as igrejas locais. O semelhante ao filho do homem, ele está ecoando aquilo que Daniel disse em Daniel capítulo 13. Abra aí comigo, por favor, a sua Bíblia. Deixa aí. Nós sempre vamos dar uma olhadinha em Daniel agora, tá? Apocalipse e Daniel. Apocalipse e Daniel. Nós vamos sempre para o livro de Daniel. Daniel capítulo 7. Versículo 13. Ele ecoa a visão que Daniel também teve de Deus. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. O filho do homem. Aqui ele estava falando do Cristo, do Messias glorificado. Então, João mostra que Cristo está no meio da igreja. Ele está presente. Cristo está vigilante. Cristo, ele é soberano. Agora ele vai agora mostrar Cristo glorificado. Cristo, depois da morte e da sua ressurreição, do versículo 13 ao 16 de Apocalipse, diz assim, vamos ler aqui, 13 e 16 de Apocalipse, abriram aí? Vamos lá. E no meio do candelabro, um semelhante ao filho de um homem, com vestes talares, e cinto, à altura do peito, com um cinto de ouro. Aqui, João está revelando Jesus e mostrando Jesus como o nosso sumo sacerdote. Ele mostra as vestes de Jesus, as vestes de um sacerdote, como ele está vestido no céu, com veste de sacerdote. Como eram as vestes do sacerdote? Depois você pode ler lá em Êxodo 28, lá está descrito, você está anotando Êxodo 28? Depois você lê em casa Êxodo 28, que fala sobre as vestes sacerdotais. Quem era sacerdote tinha que vestir essas vestes. Então, e nas vestes do sumo sacerdote havia esse cinto de ouro. Havia essa semelhança de que João viu as vestiduras de Jesus, porque hoje ele é o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos de sacerdote hoje, de sumo sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Ou do sumo sacerdote, irmãos? No Antigo Testamento. Vamos lá, Fernanda, você que é a mulher da Bíblia. Como que era? Como era a função do sumo sacerdote no Antigo Testamento? Qual era a função dele? Vamos lá, povo de Deus, povo de Bíblia, você é envolvido com as coisas do Senhor, você é perito na Bíblia. Você tem quantos anos de igreja?
E você leu a Bíblia toda. E se você leu a Bíblia toda, lá em Êxodo fala qual era a função do sumo sacerdote. Qual era a função do sumo sacerdote que apontava para Cristo? Qual era a função dele? Ah. E o sumo sacerdote fazia o quê? Ele pegava o sangue dos animais. E ele tinha acesso privilegiado. Ele entrava no Santo dos Santos. E quando ele entrava no Santo dos Santos, amarrava-se uma corda nele. E nessa corda tinha vários sinos. E ele entrava. E quando ele ia entrando, ele ia se movendo, os sinos iam tocando. E aí lá ele aspergia o sangue na tampa do propiciatório pelos pecados do povo. E quando ele ia fazendo a aspersão, então o sino ia se movendo. Se por um acaso o sino parasse de tocar, ficasse silêncio, e ele demorasse, lá dentro, eles puxavam a corda e traziam o sumo sacerdote morto, que ele tinha morrido na presença de Deus, porque ele estava em pecado. Irmãos, por isso que quando eu estava orientando o grupo de louvor aqui, antes de ensaiar, falando para eles orarem, viverem em santidade, eu tenho batido nessa tecla, porque o Deus que anda no seio da igreja, que ele anda no meio da igreja, se ele me vê, se ele te vê na prática do pecado, tu morre, irmão. Eu morro. E começa espiritualmente. E o próprio Deus vai usar a igreja para te arrancar. Da onde você está? Vai te puxar. A dona Ângela, ela está responsável de orar, de colocar as orações lá no grupo Pérola, tal, todo mundo sabe. Se houver um desvio de conduta dela escondido, e quando descobrir e chegar até a mim, a própria igreja vai remover ela do grupo de Pérola, porque ela não tem condições de ficar à frente de nada. Ela tem que receber o milagre da ressurreição em Cristo Jesus. Mesma coisa, vocês estão no louvor. Se chegar ao meu conhecimento, ou no conhecimento da igreja, que você está vivendo a prática do pecado, que você está escandalizando o nome de Jesus lá fora, você pode ter certeza que Deus vai usar a igreja e vai vai pegar a corda. Sai daí que aí não é o seu lugar. Você não está levando a Deus a sério. Você está morto espiritualmente. Isso é muito sério. Eu quero ser presbítero. Eu quero ser um pregador. Se lá na tua casa você está batendo na sua esposa, você está humilhando os seus filhos, você não é um bom pai, você não é um bom marido, e se você pode fazer curso de teologia, pode fazer o que for, se estiver aqui em cima, e chegar ao conhecimento da igreja, você está escandalizando o nome de Jesus. As suas obras é a obra não de pessoas salvas, mas de pessoas mortas. Você vai ser puxado de lá. Vai ser puxado. Irmão, se tem uma coisa que nós não podemos brincar com as coisas do Senhor. A Bíblia diz assim, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E quando eu vivo na prática do pecado e quero servir a Deus, eu estou zombando de Deus. Eu estou brincando com a igreja de Deus. Eu estou brincando com os meus irmãos. Eu estou brincando com as pessoas da igreja. Eu não estou levando a sério, eu estou querendo denegrir, destruir a igreja. Eu não preciso ter posição, não. Basta eu ter entregue a minha vida ao Senhor Jesus, fui batizado nas águas diante dos olhos das testemunhas que estavam presentes, eu ceio com os irmãos,
eu faço parte da igreja de Cristo. Aí quando eu saio lá fora, eu sou o escândalo, eu vivo na prática do pecado, eu não estou levando Deus a sério, o próprio Deus vai agindo na vida dessas pessoas. Primeiro, tratando o pecado, para se arrepender, para ganhar a pessoa. Aí quando a pessoa ela resiste, ele resiste, sabe o que acontece? Ele sai do nosso meio. E não volta. Isso é triste, irmãos. Isso é muito triste. Só que hoje nós temos, e o sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele era perfeito ou imperfeito? O sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele era perfeito ou imperfeito? Por isso que ele tinha que fazer o sacrifício não só para o povo, mas por ele também. E por isso que o sacrifício tinha que ficar sendo repetido. Agora Jesus, isso apontava para Cristo. Quando Jesus veio, ele se ofereceu como cordeiro, ele entrou no Santo dos Santos, rasgou-se o véu, e ele adentrou ao céu como o nosso sumo sacerdote, de uma vez por todas, que não vai oferecer mais sacrifício para pecado de ninguém. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que tiveram o conhecimento da verdade, provaram do dom celestial do Espírito Santo, e voltaram para as práticas judaicas, e retrocederam, e caíram, a Bíblia diz que é impossível renová-lo, ao arrependimento. Já não basta mais sacrifício pelo pecado dele, pelo pecado dela. Por quê? Porque resistiu, porque desprezou o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus já não é mais para ele nem para ela. Jesus não vai morrer de novo pelo pecado de ninguém, ele morreu uma única vez e acabou. Pelos pecados que cometemos ontem, hoje e que iremos cometer, não de forma premeditada. Não de forma premeditada. Então João descreve Jesus agora glorificado com vestes de sumo sacerdote. E ele continua dizendo, cabelos brancos. Os cabelos dele eram brancos como alva lã, como a neve. Aqui mostra-se ele como o Deus da eternidade e sabedoria. Os olhos como fogo. Esses olhos são os olhos oniscientes, os olhos santos. Os olhos que enxergam o mais profundo do nosso ser, o mais profundo da tua alma, o mais profundo do teu coração. Tudo que você está pensando aí agora, Deus está vendo. Tudo que eu estou pensando, Deus está sondando. Deus, ele tem olhos como de fogo, não tem como fugir dos olhos de Deus. Ele está vendo tudo, ele sabe de tudo. Amém, irmãos? Aquela onisciência santa. E ele mostra também os pés como bronze. São pés como bronze, são pés de firmezas, pés de autoridade, que vai vir para julgar as nações, para pisar no largar aquelas pessoas que rejeitaram a salvação pela graça, e continuaram na prática do pecado, quiseram agradar a si mesmo, a carne e ao diabo. Isso é muito sério. E ele diz também que ele ouviu voz como de muitas águas. Está falando da majestade de Deus. Em Ezequiel, capítulo 1, abra aí por favor, versículo 24, na visão de Ezequiel ele também disse, quando eles andavam, ouvi o ruído de suas asas, que era como o som
de muitas águas. O som das suas asas era como de muitas águas. Olha a autoridade de Jesus. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Isso aqui é muito glorioso. As 7 estrelas representam as 7 igrejas. A espada que ele diz também aí em Apocalipse, volta lá. Versículo 16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, que representa as 7 igrejas. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, que representa a sua palavra, que é vida. As escrituras dizem que a palavra de Deus não volta vazia, ela é vida para quem crê, ela é vida para quem crê, e ela é morte para quem não crê, ela corta dos 2 lados. E o rosto, olha só o rosto, quando ele fala do rosto, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele está falando da glória de Deus, que é uma glória irresistível. Você consegue olhar o sol no meio-dia na sua totalidade da sua força? Você consegue olhar para ele? Quem consegue olhar? A gente fica cego. Diante do Senhor nós não conseguimos olhar, irmão. A sua glória. Quando Moisés, ele desceu do Monte Sinai, o rosto dele resplandecia a glória de Deus, ao ponto que ele teve que tampar o seu rosto com um véu. A coisa era muito profunda. É muito profundo, irmãos. Esse é o Jesus glorificado, esse é o Jesus que cremos, esse é o Jesus em qual nós estamos apoiados. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Não precisamos de mais nada. Não o Jesus morto na cruz, não o Jesus amaldiçoado, com toda a maldição da humanidade na cruz, não. Aqui João está mostrando agora o Deus, o Jesus glorificado, como Ele está hoje, no céu, que nós vamos nos encontrar com Ele. Amém? Isso é maravilhoso. E no versículo 17, 18, ele diz assim, ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão direita sobre mim, dizendo, o que ele disse? Ele disse, não temas, não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último, ou seja, tudo começou em mim, tudo vai terminar em mim. Ele disse, eu estive morto e agora eu estou vivo, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Grifa isso aí, o que está escrito aí. Ele disse o quê? Continuando. E tenho, vamos ler junto, o que ele disse? E tenho as chaves da morte e do inferno. O que você entende com isso? Ele diz, eu tenho a chave. Eu tenho a chave da morte. Ninguém morre sem a permissão de Deus. É Ele que dá a vida, é Ele que tira. Por isso que os crentes têm segurança na sua morte, porque sabe que a hora que chegar, foi o Senhor que determinou. Ele está dizendo que não só a chave da morte, ele está dizendo que ele também tem a chave da onde? Do inferno. João está dizendo que ele tem um controle absoluto de tudo na vida. E tem também nas mãos o meu e o seu destino. O diabo não tem a chave do inferno. Ele não tem autoridade no inferno. Ele não manda no inferno. Ele não é rei do inferno. Ele não está no inferno. Quem tem a chave é o Senhor Jesus. Ninguém entra lá no inferno se Ele também não autorizar.
se Ele não mandar para lá. Então essa história que a gente vê as igrejas neopentecostais orando e mandando os demônios ir para onde? No inferno. O diabo não está no inferno. A Bíblia fala que quando ele sai do corpo de um ser humano, ele fica vagando em lugares áridos, procurando alguém para entrar. O diabo, ele é um mendigo. Ele não tem nem a chave da casa onde ele vai morar eternamente. Está na mão de Jesus. Está na mão do Todo-Poderoso. Está na mão do nosso sumo sacerdote, do leão da tribo de Judá, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amém? Na mão do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso irmão, do nosso Salvador. Então ele não entra, ele não leva também ninguém para o inferno. E muito menos lá no inferno tem um lugarzinho especial para fulano, para Beltrano. Ele não fica lá no inferno atormentando ninguém, porque ele não está lá. É só você ler com atenção as escrituras, a parábola do rico e de Lázaro, que um morreu foi para o seio de Abraão, o outro morreu foi para o inferno, e o rico no inferno disse: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e me refrescar a língua, porque eu estou nesse lugar sendo atormentado pelo diabo. Pelo diabo? Não, por esta chama. Chama. Quem está no inferno desde que morreu, desde Adão até hoje, os que estão morrendo, sendo dançados lá, eles estão até agora sendo queimados na chama do inferno. A sala de espera. Você quer ir para lá? Então por que você não se batizou nas águas ainda? Por que você não aceitou Jesus ainda? É porque você quer ir lá sim, porque você quer o pecado, você quer continuar no pecado, você quer continuar, você não quer assumir compromisso com Jesus agora, você quer mais para frente. O meu primo Tiago morreu com 17 anos. O Albino, outro primo meu, morreu com 15 anos. 15 anos. Tem idade para morrer não, meu filho. Deixa para depois não. É lugar de tormenta. Então João mostra aqui que Jesus está com a chave da morte e do inferno, o controle absoluto sobre a vida e sobre o destino eterno. Para encerrar, versículo 19 e 20, diz assim: escreva, ele dá uma ordem, pois as coisas que você viu, as que são, as que hão de acontecer, depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são quem? Os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são quem? As 7 igrejas. Que está na mão direita de quem? Da mão direita de Deus. E ninguém arrebata. Preste atenção. Os anjos da igreja é o pastor. Irmãos, falsos mestres eu não temo não, mas pregadores fiéis das escrituras, pastores, reverendos, homens sérios, eu não ouso abrir a boca para falar deles, porque eles estão na mão direita de Deus. O pastor, o anjo da igreja, está na mão direita do sumo sacerdote, que tem olhos de fogo, que tem pés polido como bronze, do sumo sacerdote. E da igreja também. Ai daquele que fala da igreja. O que é falar da igreja? Não estou falando da placa não, é ficar falando do irmão, fofocando da vida do irmão, ficar falando um do outro. Ai daquele que fala da igreja. Ai daquele que fica falando do irmão, fica falando da vida do irmão.
Fica mandando mensagem falando mal do irmão, ou falando mal do pastor, ou o pastor falando mal do irmão. Ai, isso é sério, irmãos. Então, ele faz um resumo aqui, Cristo, e fala para João o seguinte, ele mostra a estrutura do Apocalipse, as coisas que vistes, que é a visão presente, as coisas que são as cartas às igrejas, e as coisas que hão de acontecer, que é o restante do livro do Apocalipse que nós vamos ver. 7 candeeiros, como todo mundo sabe, são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os mensageiros. Repitam-se comigo, todos estão sobre o domínio de Cristo. Todos, irmãos. E louvado seja Deus por isso. Por isso que nós estamos seguros. Por isso que nós estamos felizes, alegres. Porque Cristo venceu e a igreja já venceu. Nós já vencemos com Cristo. É só ser perseverante. Aplicações práticas. Primeiro, Cristo está no meio da igreja. Hoje, em tribulação, Ele está presente, Ele está consolando, Ele está corrigindo e conduzindo a igreja. Segunda aplicação, a visão de Cristo, ela muda a nossa perspectiva, muda a nossa adoração. Nós observamos que ela precisa ser marcada com uma visão gloriosa de Cristo. Quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, nós temos que ter essa visão gloriosa do Cristo glorificado. Olha quem nós estamos adorando, servindo, quando nós estamos glorificando e ouvindo a sua palavra. Isso é muito sério, irmãos. A igreja pertence a Cristo, não a homens. A igreja não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a homens. Isso tem que ficar na tua mente e no teu coração. A igreja pertence a Cristo. Ele morreu pela igreja, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Ele cuida da igreja, Ele exorta a igreja, Ele encoraja a igreja, Ele impulsiona a igreja, Ele faz a igreja avançar, Ele faz a igreja amar uns aos outros. Ele trabalha na santificação na vida da igreja. A igreja é dele. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. E por isso que nós temos que ter essa visão gloriosa dele. Amém? E é ele, Cristo, que sustenta os pastores. É Cristo também que não apenas sustenta os pastores, mas ele avalia o estado espiritual da igreja. Você e eu, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos sendo avaliados por Cristo. Ele está aqui no nosso meio e está te avaliando, está me avaliando. Isso não traz um temor no seu coração, não? Você está sendo avaliado não é por mim, não. Eu não estou sendo avaliado por você, não. Nós estamos sendo avaliados por Cristo. Por Cristo. O Cristo glorificado é o mesmo que morreu por nós. O Cristo exaltado, ele continua gracioso e próximo de nós, não longe de nós. A próxima aplicação, nós não devemos temer o mundo, nem as coisas do mundo e as pessoas do mundo, mas nós devemos confiar no Senhor soberano. A visão de Cristo, do Cristo glorificado, fortalece, irmãos, fortalece a nossa fé. A visão do Apocalipse, então, em primeiro, não é apenas simbólica, é uma visão profundamente pastoral. João nos mostra que, mesmo em dias escuros, Cristo reina. E louvado seja Deus por isso. Ele caminha entre os candeeiros. Ele caminha entre nós. Repita comigo, ele vê, não ouvi. Diga, ele julga, ele ama, ele sustenta toda a sua igreja. Esta é a visão gloriosa que nos leva a cair de joelhos diante dele, adorá-lo, a servi-lo com temor, com zelo, e perseverar com confiança. Ele disse,
não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Louvado seja Deus por isso. Amém.